Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Cláudio No Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste primeiro trimestre de 2023, a lição dos adultos que tem por tema, nós não estamos estudando um livro, nós estamos estudando um tema, tem por tema avivamento. Nós estamos estudando o que seja avivamento. Logo o tema do nosso trimestre é Aviva a Tua Obra. Esta expressão Aviva a Tua Obra nós já explicamos desde o primeiro vídeo desse trimestre. Veja lá na lição de número 1, os comentários que tem lá que você vai descobrir isso aí, tá bom? O subtema do trimestre fala sobre o chamamento das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Por quê? Porque, vez por outra, alguém traz a ideia de que nós podemos mandar e Deus obedecer, e não é bem assim. Então, nós estamos entendendo o contrário. Nós estamos entendendo que nós, diante da soberania divina, precisamos nos quebrantar. E a seu tempo, Ele nos exaltará, Ele nos mostrará o seu poder, a sua virtude. Haja vista que avivamento sem quebrantamento e avivamento sem virtude de Deus, só com o homem, não é nada, visto que o homem não é nada. O Salmo 103, verso 14, vai dizer que ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Nós somos pó, ele é tudo. Estamos diante da lição de número 5 e o tema trazido pela lição 5 para esta semana é o avivamento na vida da igreja. Nós já aprendemos muita coisa esse trimestre e agora estamos aprendendo que o avivamento é na vida dos crentes e não no templo. O avivamento não está adstrito, não está subjugado, não está limitado ao templo. O avivamento é na vida da igreja. E nós tivemos um trimestre extraordinário o ano passado, falando sobre o apóstolo Paulo, e tivemos o privilégio de estudar que Paulo, por onde andava, saía fazendo milagres. Chegou num canto, encontrou um camarada que estava zombando do nome de Deus, ele orou por ele, o cara ficou cego. Isso é milagre, não zombe de Deus não, é sério. Aí em outro local, ele encontrou alguém que tinha os artelhos que estavam tortos, os pés ali embaixo, do tornozelo para frente. Paulo orou e o rapaz foi no meio da rua, o rapaz foi curado. Em outra ocasião, já na segunda viagem missionária, uma moça estava possessa por demônios. Estamos em Atos capítulo 16, nessa história. Aí Paulo orou e a moça foi livre dos demônios, e assim sucessivamente. Paulo orou por Eutico e Eutico ressuscitou. E assim sucessivamente. Um milagre acontecia sempre que havia necessidade para demonstrar que o avivamento não é no templo, o avivamento é na vida da igreja, porque muitos, infelizmente, ficam adstritos ao templo. O camarada no templo, ele é crentarrão, ele é santarrão, ele é o cara. Mas quando ele chega em casa, ele não é nada disso, e quando ele está na rua, ele não é nada disso. E tem um livro aí muito interessante que diz bem assim: quem é você quando ninguém está olhando? Aí é que ele não é nada disso mesmo. Mas nós estamos aprendendo bastante. E nesta semana, o avivamento é na vida da igreja, da eclésia, dos que foram chamados para fora. Não é do templo. O templo é um momento, um local de concentração, um local de oração, um local de refúgio até. Mas não é o templo quem dá a santidade. Não é a suntuosidade de uma casa que faz com que o Senhor haja. O Senhor age se tiver templos, nós, templos vivos, nós, igreja, estivermos prontos para receber a sua vontade, buscarmos a sua vontade, e é isso que nós estamos estudando. Nós hoje entraremos na terceira reflexão da semana. Na segunda-feira nós falamos que Jesus ensinava, pregava e curava as enfermidades, então a igreja tem esta dinâmica também. Na terça-feira, que foi ontem, nós estudamos que o batismo no Espírito Santo é para os salvos, o batismo no Espírito Santo é para os salvos, e hoje nós vamos ler em Marcos 16, que é um livro que tem algumas peculiaridades. Nós fizemos uma live recente sobre o bocado molhado, assista essa live aí, e nós nessa live nós dissemos que João esperou por 60 anos para revelar um segredo que Jesus contou no ouvido dele na hora da ceia. Está lá no bocado molhado, vá lá assistir. Hoje nós vamos aprender alguns outros detalhes com Marcos, quem é Marcos, por quê, etc.
E no capítulo 16, versículo 20, nós temos alguma coisa para aprender, tá bom? Fique conosco, tudo no âmbito, no sentido de o avivamento na vida da igreja, legal? A epígrafe de Marcos 16, 20 diz: Jesus cooperava com os discípulos na pregação. Jesus cooperava com os discípulos na pregação. Mas que pregação? Quem olhar este texto dessa natureza não vai perceber um detalhe importantíssimo. Esta cooperação de Jesus na pregação é uma cooperação posterior à sua ascensão aos céus. Olha que coisa interessante. E aí simplesmente cumpre-se o versículo que diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que que Jesus é quem cooperava? Nós vamos ler o texto daqui a pouco. É porque ele enviou o Consolador, mas ele e o Consolador são um na mesma essência, um testifica do outro. E os milagres que aconteceram, em que pese ter sido o Consolador que desceu sobre eles, foi o Senhor Jesus, por intermédio do Consolador, que os batizou. É o Senhor Jesus quem concede a virtude para que nós trabalhemos na sua obra. Como eu já falei em dias anteriores, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento, é a capacidade, é a autorização. A virtude do Espírito Santo é a entrega dos dons, e nós vamos entrar neste contexto aqui. Vamos ler para que você possa compreender. Eu quero revelar para você aí pelo menos umas três coisas interessantes. O nosso texto está em Marcos capítulo 16, versículo 20, e nós vamos fazer leitura na tradução NVI, Nova Versão Internacional. E eu estou de posse da Bíblia NVI, Bíblia de Estudo NVI, tá bom? Vamos ler o versículo 20 que diz: então, moço, eu tenho que parar toda vez. Todo texto bíblico me chama a atenção para um contexto, para um passado. E quem interpreta a Bíblia tem que fazer isso. Ou ele para entender o texto bíblico, ou ele não entenderá o texto bíblico. Então o quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o que vem sendo descrito por Marcos desde o início, o versículo 1 do capítulo 16. Marcos, quem era Marcos a princípio? Marcos era aquele sobrinho de Barnabé, que saiu com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Você vai encontrar isso em Atos capítulo de número 13. Este Marcos, segundo a tradição, é aquele que na noite em que Jesus foi preso, ele estava, um curioso que estava por ali envolto num manto, num lençol, e na hora que foram agarrar ele, ele soltou os lençóis e saiu correndo nu. Registra isso aí o texto bíblico. Ele saiu correndo nu, então era este Marcos. Este é o mesmo Marcos que na primeira viagem missionária voltou, quando chegaram lá, depois que passaram de Creta e chegaram de Creta ou de Chipre? De Chipre. Por esse motivo te deixei em Creta, é de Chipre. Depois que desceram de Chipre e aportaram lá na região da Galácia, eu acho que foi na cidade de Antioquia da Pisídia. Quando eles aportaram lá, Barnabé e Paulo seguiram só e Marcos voltou. Na segunda viagem missionária, Barnabé quis levar Marcos de novo. Paulo disse, de jeito nenhum. Esse Marcos tinha história. Sua família tinha uma história de crente. Lembra lá aquela ocasião em que Pedro estava preso e o anjo veio de noite e soltou Pedro, e Pedro pensou que era um sonho, mas já estava do lado de fora, e Pedro foi bater numa casa e o povo estava orando? Então, estava orando na casa da mãe de João Marcos. Inclusive, eu faço um adendo aqui para mandar um bom dia, a paz do Senhor, meus cumprimentos ao pastor Valdinei lá de São Desidério, que pastoreia em Roda Velha, meu amigo Braz. Conheço o Valdinei há muitas décadas. E pastor Valdinei certo dia me convidou para dar um estudo para obreiros, numa reunião de obreiros lá em São Desidério. O Senhor nos abençoou. Foi um estudo justamente com base em Marcos. O título do nosso estudo foi Um Obreiro Útil para o Ministério. Paulo disse bem assim a Timóteo: traze-me isso, aquilo, traga-me também a Marcos, pois me é muito útil para o ministério. E nós discorremos dentro desse texto. Deus abençoe o pastor Valdinei. Jesus livrou ele da morte com Covid. Deus abençoe, oramos bastante. Deus abençoe a sua esposa, a irmã Leda, minha cantora. Digo isso há muitos anos. Irmã Leda é uma bênção.
Então, nós estudamos sobre Marcos e Marcos tem todo esse contexto. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, Paulo escreve já sobre Marcos. Marcos já tem mudado de atitude e Paulo diz bem assim: quanto a Marcos, o sobrinho de Barnabé, recebei-o. Então, este Marcos é o que está escrevendo aqui. E com uma peculiaridade, ele andou com Paulo, que Paulo diz: traze-me a Marcos. Ele andou com Paulo, nem que seja um período curto, pois a última carta que Paulo escreveu a Timóteo, logo na sequência, Paulo faleceu. Paulo morreu, Paulo foi morto pelo Império Romano. Mas então, um período curto, Marcos esteve com Paulo e já tinha mudado de atitude, já era referenciado bem por Paulo. E na sequência, Marcos também ficou com Pedro. Por este motivo, quando nós estudamos o ano em que Marcos escreveu, nós chegamos à conclusão que foi aproximadamente no ano 70, porque ele tem informações que foram lhe passadas por Paulo e foram lhe passadas por Pedro. Há outros entendimentos, que Marcos escreveu por volta da década de 50, que Marcos escreveu ali no contexto da década de 60, que aí vai bater porque é próximo do ano 70, quando houve a diáspora romana sobre Israel, tá bom? A invasão de Jerusalém no ano 70. O que é interessante aqui é que Marcos, para nós, além desta informação de quem é o autor do Evangelho, Marcos não esteve presente neste momento, viu? Marcos e Lucas não estavam presentes. Presente aqui é Mateus, presente é João. Então, se Mateus e João não falar, os outros dois, eles ouviram falar. Por mais que tenha ouvido falar de Pedro, que foi testemunha ocular, mas ouviu falar. Marcos aqui, ele nos revela algumas coisas interessantíssimas, meus irmãos. No capítulo 16, logo quando a gente começa a estudar este texto, Marcos nos diz que ele nos revela que Jesus não foi morto, Jesus não faleceu na sexta-feira. Não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu não posso perder a oportunidade de estar lendo Marcos 16 e não dizer isso para vocês. Marcos nos revela que Jesus não morreu na sexta-feira. Jesus morreu numa quarta-feira. E a gente só sabe isso lendo Marcos. Eu tenho aí uma live no YouTube sobre este fim, a última semana de vida de Jesus. Busque aí. E isso você vai encontrar essa resposta no capítulo 1, versículos 1 e 2. Observe que passado sábado, o detalhe está aí, passado sábado, então Jesus morreu e foi enterrado porque no outro dia era sábado, então entende-se que sexta. Mas na realidade Marcos diz que passado sábado, este dia aqui Jesus foi enterrado. Passado sábado, as mulheres foram comprar um unguento. Como? Compraram um unguento no domingo? Não tem condição. Aí o texto continua dizendo, e no domingo, muito bem cedo, antes que o sol nascesse, elas foram embalsamar o corpo dele. Isto quer dizer que Jesus morreu na quarta, na quinta era o sabaton, não era o Shabá, era o sabaton, era o feriado da Páscoa, na quinta era o feriado da Páscoa, na sexta elas compraram um unguento, no sábado era o sabaton, todo mundo descansou, e no domingo, muito de manhã cedo, elas foram ao sepulcro, e você só consegue perceber isso com a leitura atenta de Marcos 16, 1. E o texto que nós lemos, ele tem outra peculiaridade que quem lê assim desavisado Marcos não percebe. O versículo de número 20 que nós fizemos leitura, porque eu disse que todo pregador, antes de começar a pregar, precisa ter tempo, lugar, espaço, pessoa e acontecimento. Ele tem que revelar essas 5 coisas. Inclusive tem uma live aí que está na forma para ser desenvolvida, que é diferenciais, o título, diferenciais de um mensageiro anônimo. Diferenciais de um mensageiro anônimo. Nós vamos explorar isso aí. Então, quando for pregar, tempo, lugar, espaço, pessoa e acontecimento. Isso aqui é na introdução da tua mensagem, tá bom? Então, quando nós lemos o versículo 20, que nós vamos continuar a leitura, que não fizemos a leitura ainda, este versículo 20, ele não está acontecendo, o 20 não está acontecendo antes de Jesus ascender aos céus. Interessante. Até o 19, Jesus não ascendeu aos céus. Até o versículo 19, Jesus não ascendeu aos céus. Preste atenção nisso e leia com atenção. O versículo 20, ele narra um fato, que entre o 19 e o 20, encaixa-se a descida do Espírito Santo, os 10 dias que os irmãos, a subida de Jesus aos céus, a ascensão, os anjos que vieram conversar com a igreja, a ida dos irmãos para o cenáculo, a descida do Espírito Santo, esperaram 10 dias, a descida do Espírito Santo, para depois esses irmãos saírem para pregar. Então eu precisava que você prestasse atenção nisso aí, pois no versículo 19 Jesus está no Monte das Oliveiras.
E é no Monte das Oliveiras que ele dá explicação aos seus discípulos e vai subindo, cerca de 500 irmãos viram e ele ascendeu aos céus. Aí já entra no versículo 20, só que o versículo 20 tem um lapso temporal que você só entende se você ler Atos dos Apóstolos. Tá tranquilo isso aí entre os irmãos? Entre o 19 e o 20 tem um espaço que só entende quem lê Atos dos Apóstolos. Vou ler agora o versículo 20. E o versículo 20 você tem que entender que já está dentro do contexto da descida posterior à descida do Espírito Santo. Se você não entender, se você não conseguir compreender que estas palavras de Jesus, estas palavras de Marcos, melhor dizendo, são posteriores à descida do Espírito Santo, você não vai entender o texto. Porque aí tem um grande milagre, que o Senhor, o nosso Senhor Jesus, cooperou com eles. E como é que Jesus cooperou com eles? Quem não entende, pega esse texto e volta lá para trás para a grande comissão. Porque na grande comissão Jesus mandou de 2 em 2. Aí sim, Jesus estava na terra. Mas neste texto aqui, a primeira coisa que nós vamos observar é que é posterior. Jesus já estava nos céus. E aí vem a pergunta, e como é que estava nos céus e cooperava com eles? Aí é onde tem a deixa. Ele é Deus. Ele disse, estarei convosco. Vamos ler o texto. Já que você entendeu o contexto, vamos ler o texto. Versículo 20 diz, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Dá a impressão que Jesus falou, e daquele momento que Jesus falou, eles saíram para pregar em toda parte, que não é o que acontece. Se você ler o versículo 19, diz, depois de lhes ter dado o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado o Senhor Jesus, foi elevado aos céus. O versículo 19 deixa muito claro o que nós estamos dizendo. E assentou-se à destra de Deus. E a questão do assentou-se à destra de Deus, nós temos que Estevão, que nós vamos falar sobre Estevão aqui daqui a poucos dias, Estevão disse, vejo os céus abertos e Jesus à destra de Deus. A destra e a direita. Então, nós temos que no 19 ele subiu aos céus e no 20 não resta dúvida que é no momento posterior à descida do Espírito Santo, posterior o momento em que os irmãos receberam virtude, receberam poder. Mas como nossa proposta hoje é, Jesus cooperava com os discípulos na pregação, o cachorro está meio bravo ali, mas deixa para lá. Como Jesus cooperava com os discípulos na pregação, nós vamos tentar compreender como é que ele cooperava com os discípulos. Vamos lá, voltando à leitura mais uma vez. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Tranquilo. O Espírito Santo veio, eles foram cheios de virtudes, receberam qualificação e foram trabalhar. Quem recebe virtude do Espírito Santo é para ir trabalhar. Aí continua. E o Senhor, quem é o Senhor? Jesus, o mesmo que ascendeu aos céus, o mesmo que prometeu que estaria com a igreja. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Confirmando a palavra. Nós falamos há poucos dias que não é correto você chamar as pessoas à igreja por causa dos sinais, por causa dos milagres. Você estará chamando as pessoas para um fim outro que não é o fim da pregação do evangelho. O fim da igreja é a pregação do evangelho. E o fim da pregação do evangelho é a salvação das almas. Os milagres são outra coisa. Pode ter pessoas que Jesus não quer curar, ponto. Pode ter pessoas que Jesus não quer curar. Pode ter pessoas que ele não vai curar. Mas ele quer salvar todos. E a pregação do evangelho é para isso. Então, quando nós dissemos já, presta atenção, nós estamos falando do avivamento da vida da igreja, estamos falando de uma vida avivada. Quando você for pregar, quando você for chamar alguém para a igreja, chame alguém para a igreja para ouvir a palavra. Entra pelo ouvido, vai ao coração e a pessoa crê. Bom, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Aí tem uma parte que diz, porque ouviste e creste? Então, nós precisamos pregar o evangelho. Só que os sinais seguem aos que creem. Quais são os sinais? Versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho. Vão por todo mundo, por toda parte, preguem o evangelho a toda criatura ou a todas as pessoas, como diz aqui a NVI. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É uma afirmação, não é uma hipótese, é uma afirmação. Estes sinais acompanharão os que creem. Os sinais acompanham, vêm atrás.
Pregue o evangelho. Você põe o evangelho na frente, você está no meio, os sinais vêm atrás. Em meu nome, os sinais expulsarão demônios. Em meu nome, falarão novas línguas. Em meu nome, pegarão em serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Está tudo vindo atrás aí. Imporão as mãos sobre os doentes, os enfermos, e estes serão curados. Estes sinais são sinais próprios para os que recebem a virtude do Espírito Santo. Sendo assim, nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa obra deve ser com a virtude do Espírito Santo. Aí o texto diz, e o Senhor cooperava com eles. O Senhor Jesus nunca nos deixa só. Quem se dispõe a trabalhar no seu reino, ele assume a responsabilidade. Alguns dizem que quem Deus ama, quem Deus chama, Deus prepara. Quem Deus prepara, Deus envia. Quem Deus envia, Deus cuida. A quem Deus cuida, Deus cobra. Que Deus nos abençoe e que aprendamos que o Senhor Jesus, mesmo depois de ascender aos céus, cooperou com os irmãos e coopera conosco hoje, pois Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você é cristão, você é pregador da palavra de Deus? Pregue a palavra. Os sinais vêm na sequência, porque crerão na palavra. Deus te abençoe e amanhã nós voltaremos, se o Senhor assim nos permitir, quando estaremos falando sobre a perseverança dos primeiros crentes. Este texto é lindo demais. A perseverança dos primeiros crentes. Se inscreve no nosso canal. Ô irmão, se você assistiu esse vídeo, dá um joinha aí, faz com que o YouTube entenda que este vídeo é interessante e mande ele para outras pessoas. Tem muita gente precisando desta orientação, tá bom? Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.